Oi, pessoal, meu nome é Larissa, eu sou estudante do curso de Engenharia Elétrica e nós vamos continuar a aula 1, que envolve o conteúdo de eletrização. O conteúdo da aula de eletrização foi dividido em duas partes, sendo que na primeira parte foi feita uma introdução e uma revisão de conceitos importantes para o estudo dos fenômenos eletromagnéticos. Nesse vídeo, vamos falar sobre os fenômenos de eletrização e apresentar algumas aplicações deles no nosso cotidiano. Agora nós vamos falar sobre a eletrização por atrito. Quando dois corpos são atritados, essa atividade realiza um trabalho sobre os elétrons, facilitando a sua transferência do corpo de menos tendência a atrair elétrons para o corpo com a maior tendência. Quando eletrizados por atrito, os corpos ficam carregados com cargas de sinais opostos, pois o corpo que perdeu os elétrons fica carregado positivamente, enquanto o corpo que ganhou os elétrons fica carregado negativamente. Os módulos das cargas adquiridas pelos dois corpos são iguais, pois os elétrons perdidos por um corpo são os que o outro corpo ganha. Agora vamos listar algumas das características da eletrização por atrito. É importante lembrar que apenas os elétrons são trocados pelos corpos, pois os prótons e os nêutrons estão fortemente presos no núcleo dos átomos. Corpos feitos do mesmo material não se eletrizam por atrito, pois ambos apresentam tendência igual de atrair elétrons. Os elétrons transferidos por atrito são uma pequena parcela dos elétrons que o corpo possui. Na maioria das vezes, um corpo perde uma quantidade muito pequena dos seus elétrons. E um condutor pode ser eletrizado por atrito desde que você o segure com um material isolante, senão os elétrons que o condutor adquire vão ser transferidos para o seu corpo. O mesmo material pode ser eletrizado positivamente ou negativamente, dependendo do material com o qual foi atritado. Essa tabela apresenta a série triboelétrica, que mostra a sequência de alguns materiais. Qualquer um deles que seja atritado com o material que esteja à sua esquerda vai ficar negativamente carregado. E se for atritado com um material que esteja à sua direita, vai ficar positivamente eletrizado. Mas vocês não precisam se preocupar, porque não precisa decorar essa tabela da série triboelétrica. Vamos retomar agora uma situação que foi apresentada no vídeo anterior, que é do pano de seda com o bastão de borracha. Agora, retomando a tabela da série triboelétrica. A borracha está na extrema direita da tabela, ou seja, é o material que entre todos tem a maior facilidade de ficar negativamente carregado. Já a seda está quase na extrema esquerda da série, tendo mais facilidade de ficar positivamente carregada. Atritando os dois objetos e depois os afastando, podemos ver que o pano de seda fica positivamente energizado, enquanto o bastão de borracha fica com excesso de cargas negativas. Um experimento bem interessante que você pode fazer aí na sua casa é cortar vários pedacinhos de papel, mas bem pequenininhos, e atritar um pente no seu cabelo limpo. Não pode estar oleoso. Depois que você vai aproximar esse pente dos pedacinhos de papel e você vai ver o papel sendo atraído pelo pente, igual está mostrando na figura. Agora nós vamos falar sobre a eletrização por contato. A eletrização por contato ocorre em materiais condutores. Neles, as cargas tendem a ficar na superfície externa, de forma que fiquem o mais distante possível uma das outras. Vamos observar agora a seguinte situação. Existem dois materiais condutores, o material A e o material B. O material A está carregado negativamente, ou seja, ele possui elétrons em excesso. E essa quantidade de elétrons em excesso a gente vai chamar de menos Q. Já o material B, ele está neutro, ou seja, ele possui a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. E é importante a gente observar que as cargas negativas
em excesso, elas estão na superfície externa do material, de forma a ficarem o mais afastada possível uma das outras. Agora, quando a gente aproxima os dois materiais e deixa eles em contato, as cargas negativas que estavam no material A, elas vão se espalhar pelo material B também. E aqui a gente já pode ver o princípio da conservação das cargas estando válido, porque no início da nossa situação nós tínhamos uma quantidade de cargas no sistema de menos que, e aqui também nós continuamos com esse valor de carga menos que. Agora, a gente vai separar esses dois materiais condutores a uma pequena distância. As cargas que na situação anterior elas estavam espalhadas por toda a superfície do sistema, vão também estar na superfície de cada um dos materiais, mas elas vão se deslocar para as extremidades opostas por causa da repulsão entre elas. Lembrem-se que cargas com sinais opostos se atraem e cargas com sinais iguais se repelem. O famoso os opostos se atraem. E a gente consegue perceber que ainda o princípio da conservação das cargas continua válido, porque se a gente somar menos que A e menos que B, esse valor vai ser igual a menos que, porque não sumiu, nem apareceu carga nesse sistema. E a quantidade de cargas que o corpo A ele consegue armazenar, ela é diretamente proporcional ao seu tamanho, da mesma forma do que o material B. Então, por o material A ser maior do que o material B, ele vai conseguir armazenar mais cargas. Agora, aumentando ainda mais a distância entre os dois objetos, de forma que as cargas do material A não influenciem as cargas do material B e as cargas do material B não influenciem as cargas do material A, as cargas na superfície externa de cada condutor, elas vão se distribuir da melhor forma possível, para as cargas ficarem, porque as cargas aqui vão ter o mesmo sinal e elas vão se repelir, elas vão querer ficar afastadas o mais distante possível uma das outras. Um experimento interessante para verificar a eletrização por contato é o seguinte: com um bastão metálico carregado negativamente e uma esfera também condutora, mas eletricamente neutra, presa em um barbante no teto. A gente vai aproximar o bastão e tocar na esfera. Uma parte das cargas que estava no bastão é transferida para a esfera, que agora fica carregada com cargas negativas. Como os dois objetos estão com cargas negativas, eles vão se repelir e a gente vai conseguir ver a esfera se movimentar, porque ela está presa em um barbante. Depois de entender como ocorre o processo da eletrização por contato, vamos resumir as suas principais características. A quantidade de cargas a serem transferidas de um corpo para o outro vai depender do seu tamanho e da sua capacidade de armazenar as cargas. Após o contato entre corpos condutores eletrizados, estes adquirem cargas do mesmo sinal. O princípio da conservação das cargas é válido. Se ambos estão eletrizados previamente, a carga de cada um deles, após o contato, vai ter o sinal da carga daquele que tiver maior carga inicial em módulo. Se a soma das cargas iniciais for zero, as cargas finais dos corpos serão iguais a zeros, independentemente do tamanho deles. Em isolantes, pode ocorrer também eletrização por contato. Porém, as cargas elas não vão se espalhar pela superfície do material, e sim apenas no ponto em que os materiais se tocam. Lembrem-se que uma das características dos materiais isolantes ou dielétricos é a dificuldade que as cargas elétricas têm em se movimentar neles. Agora vamos ver uma aplicação que envolve a eletrização por atrito e por contato. Um caminhão em movimento na rodovia adquire carga elétrica devido ao atrito com o ar. Essa carga ela se acumula na lataria do caminhão, que está isolada da estrada pelos pneus de borracha. Borracha é um material isolante. Se esse caminhão adquirir uma quantidade elevada de cargas, pode acontecer uma centelha elétrica entre o caminhão e o ar e acontecer um incêndio.
Por isso, alguns caminhões eles arrastam uma corrente metálica que permite com que as cargas elétricas adquiridas pelo atrito da lataria com o ar sejam transferidas para a terra. E essa corrente ela pode ser vista em caminhões que transportam produtos inflamáveis como combustíveis. Comparando os tamanhos do caminhão e da terra, a gente conclui que a carga se transfere integralmente da lataria do caminhão para a terra. E esse é o princípio por trás do equipamento, por trás do aterramento de equipamentos e instalações elétricas, evitando assim que ocorram choques que podem levar até a morte e a queima dos equipamentos eletrônicos. Por ser algo de fundamental importância, existe um símbolo próprio para identificar uma conexão de aterramento, que é esse símbolo aqui. Pelo fato do conceito de aterramento ser um conceito muito importante, nós vamos analisar duas situações. Na primeira situação, aqui, nós temos um objeto negativamente energizado. Como os elétrons da esfera 1, eles se repelem porque eles têm cargas iguais, quando a gente fecha a chave S, vou fechar ela aqui e vamos conectar. Os elétrons que estão em excesso na esfera, eles vão em direção à Terra, através do aterramento, descarregando assim a esfera 1. E como a esfera 1 é muito pequena em comparação à Terra, esses elétrons quase que totalmente vão ir em direção à Terra. Já na segunda situação, aqui, nós temos um objeto carregado positivamente, ou seja, está faltando elétrons. Então, quando a gente fecha a chave S, alguns elétrons que estão na Terra, eles vão ser atraídos para a esfera, estabelecendo um fluxo de elétrons da Terra para a esfera, de forma a neutralizar o excesso de cargas positivas que existe na esfera 2. O último processo de eletrização que nós vamos falar é a eletrização por indução. E para a gente poder entender como que ela funciona, nós vamos dividi-la em 4 etapas. Na primeira etapa, nós temos uma esfera condutora que está inicialmente neutra. Tem a mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Notem que aqui no desenho nós temos 3 cargas positivas e 3 cargas negativas. Na segunda etapa, a gente aproxima um bastão carregado negativamente da esfera, mas sem tocá-la. As cargas positivas da esfera, elas se aproximam do bastão, enquanto as cargas negativas da esfera vão tender a se afastar o máximo possível. E é importante lembrar que mesmo as cargas estando separadas, a carga total da esfera ainda é neutra. Então, para a gente poder eletrizar a esfera, nós vamos aterrá-la, ou seja, nós vamos ligá-la à Terra através de um fio condutor. Os elétrons que são repelidos pelo bastão, eles fluem para a Terra de forma a ficar o mais afastados possíveis desse bastão carregado. Em seguida, nós vamos desfazer a ligação da Terra, impedindo os elétrons de voltarem para a esfera. Em seguida, a gente afasta o bastão da esfera e, com isso, nós ficamos com uma esfera carregada positivamente. Mas é importante que, na quarta etapa, se realize o processo na ordem apresentada. Aterrar, depois desconectar o aterramento e depois afastar o bastão. Agora, nós vamos apresentar as características da eletrização por indução. O corpo que provoca a indução, nesse caso o bastão, ele é chamado de indutor e a sua carga ela não é afetada no processo. O objeto que foi eletrizado, no nosso caso a esfera, tem sempre sinal de carga final oposto ao sinal da carga do indutor e apenas condutores podem ser eletrizados por indução. Para finalizar a aula, nós vamos falar sobre o eletroscópio, que é um dispositivo usado para verificar se objetos estão ou não eletrizados.
E o princípio de funcionamento dele se baseia na indução eletrostática. O eletroscópio ele é constituído de uma esfera metálica, uma haste condutora e duas folhas metálicas leves. As folhas ficam dentro de uma garrafa transparente para se evitar que ocorram perturbações no sistema. Quando a gente aproxima um objeto eletrizado da esfera metálica, as cargas com sinais opostos ao do objeto tendem a se aproximar desse objeto. Lembrem-se que os opostos se atraem. Enquanto as cargas com sinal igual ao do objeto que a gente está aproximando, no nosso caso esse bastão aqui, elas vão tender a se afastar o máximo possível desse objeto, indo em direção às folhas. Como nas folhas metálicas a gente tem cargas com sinais iguais, as folhas elas vão acabar se separando e a gente vai conseguir ver o movimento delas se abrindo. E essa mesma situação vale para caso nós tenhamos um bastão com cargas positivas. Só que dessa vez as cargas positivas, só que nas folhas vão haver excesso de cargas positivas e elas vão se afastar. Pessoal, a segunda parte da aula do conteúdo de eletrização acabou agora. O conteúdo que foi abordado nesse vídeo e no vídeo da primeira parte vão ter uma lista de exercícios para vocês verificarem se conseguiram entender a matéria de forma satisfatória. Obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima. Tchau!